Quer saber quais são os jogos do Urichi Mahjong que valem 1 ponto? Deixa comigo. Finalmente, a lista dos jogos que valem 1 ponto. Agora que você sabe quando você pode pegar do descarte alheio, quando que você sabe que você está no bate, o que é estar no bate, o que você precisa para estar no bate. Se você não sabe, tem um link aqui em cima que você pode consultar a aula anterior para você entender essas coisas. Se você já viu, vem comigo que agora a gente vai explicar os jogos que valem 1 ponto no Urichi Mahjong. O primeiro deles, que é muito importante, é o Riichi. Sim, é o nome do jogo, Urichi Mahjong, do jogo estilo japonês. Riichi. Você vê que em alguns jogos online ele fala Riichi, ou pessoas Riichi, Riichi, Riichi. O Riichi, ele é uma forma de você fazer 1 ponto. Por que fazer o Riichi? Tá? Porque se você não tiver 1 ponto na sua mão, né, de todos aqueles que eu expliquei, você não tem, né, um jogo que vale 1 ponto, você não tem uma trinca de um kazé, você não tem uma trinca de cor, mas você tem um jogo que já está pronto na sua mão e você queria bater, porque só falta uma peça. Só que, lembra, só pode bater se você tiver no mínimo 1 ponto. Se você não tiver no mínimo 1 ponto, nada de bater, senão isso se chama chonba. E aí depois eu explico de novo o que é o chonba. Mas você tem que ter no mínimo 1 ponto. Se você está olhando sua mão e está em dúvida, falando, mas eu não sei se esse jogo vale 1 ponto ou não, tal, na dúvida, faz o Urichi. Porém, o Urichi você só pode fazer se você não tiver jogo aberto, tá? Se você não pegou da mesa e abriu aqui, aí tudo bem. Mas se você pegou e abriu, nada de Riichi. Abriu o jogo, não pode fazer Riichi, ok? Então Riichi só se você está totalmente com o seu jogo fechado aqui, não pegou nada do descarte alheio. E o que é o Riichi? Se você tem esse tipo de jogo aqui, que vai mostrar abaixo, você está vendo que esse tipo de jogo são sequências e trincas aleatórias, de naipes diferentes, e não tem nada demais, é um jogo relativamente simples de fazer, né? Não tem nenhuma trinca de vento, não tem nenhuma trinca de cor. Esse é um jogo que pode bater? Pode, mas ele não tem nenhum ponto. Então, se ele não tem nenhum ponto, quando chegar a sua vez e você vai descartar para ficar no bate, só esperando a última peça, você coloca esta peça à sua frente. E você fala Riichi, tá bom? Isso é fazer Riichi, porque você garante que você tem 1 ponto aqui na frente, você está meio que colocando esse ponto aqui, porque se outra pessoa ganhar, ela leva o seu Riichi embora, entendeu? E se você ganhar, aí isso conta 1 ponto para você ganhar também, né? Então, na dúvida, faça o Riichi. Não sei se eu tenho 1 ponto ou não, então faz o Riichi. Se está tudo fechado, né, você não abriu nada aqui, não roubou nada da mesa, faz o Riichi, que aí você não vai errar, não vai chombar, ok? Então o Riichi é super importante. Só retomando, outro jogo que vale 1 ponto é a trinca de kazé ou a trinca de cor, uma só. Se você fizer, você tem o passaporte, você tem 1 ponto. Então você não precisa fazer o Riichi. Se você quiser ganhar 2 pontos, você pode, que aí você vai ter essa trinca mais o Riichi que você fez, se tiver tudo fechado. Mas agora não é a aula de 2 pontos. Então vamos nos ater aqui. Um outro jogo que garante 1 ponto é aquele lá que eu falei para você, que se você estiver fazendo um jogo de só pontas, você tem 1 ponto garantido. A única diferença é que, se você, para fazer esse jogo de só pontas, que você pode pegar da mesa à vontade, você pegou do descarte de alguém e abriu, ele vai passar a valer 1 ponto. Então um jogo de só pontas, que você pegou da mesa, ou seja, um só pontas aberto, ele vale 1 ponto. Outro jogo que também vale 1 ponto é esse também que eu comentei, sem pontas nenhuma, aberto. Então, se você fez aquele uso do uma vez você pode pegar do descarte alguém para formar um jogo, esses 100 pontas, você só pode pegar uma vez, como eu falei. Se ele está aberto, ele vale 1 ponto também, garante o seu Oron. Um outro jogo que também vale 1 ponto é quando você tem só sequências, tá? Nada de trinca no seu meio do jogo, né? Só a duplinha, que é a cabeça, que não conta, mas você só tem sequências naqueles 4 jogos de 3 peças. Só que o importante é que nesse jogo de só sequências, para valer 1 ponto, você tem que esperar o bate dos 2 lados. Ou seja, se você tiver o 1 e o 2 e estiver esperando o 3, isso não é uma sequência que espera dos 2 lados. Se você tiver o 9 e o 8 esperando o 7, isso também não é. Mas se você tiver o 7 e o 8, você espera o 9 ou o 6. Isso é esperar dos 2 lados. E isso também vale 1 ponto. O importante é que tem que ser fechado.
tá? Porque se você está esperando só as sequências, você não tem passaporte e você ainda não tem esse ponto para você pegar de ninguém. Um outro modo, um tanto arriscado, que você pode fazer para garantir esse um ponto do bate é, se você está com o seu jogo inteiramente fechado, você viu que não tem ponto nenhum, mas você puxou a sua pedra e veio o bate. Isso se chama tsumo. Você não pode ter aberto nada. Se você está com tudo fechado, puxou a sua pedra e veio o bate, isso conta como um ponto também. E aí você fala tsumo e você pode bater. Outro método também é quando você tem duas sequências do mesmo naipe na sua mão. Então, por exemplo, você tem 1, 2, 3 de bola, 1, 2, 3 de bola, duas vezes na sua mão. Isso se chama ipeko. Porém, o ipeko ele só é válido se você também tiver tudo fechado. Se você tinha 2 kazes, pegou o terceiro kaze e abriu, já não vale mais o ipeko. O ipeko, duas sequências iguais na mão, apenas tudo fechado, ok? Isso vale um ponto. Um outro jogo que também serve para você bater, que vale um ponto, é o kan-u. O que é o kan-u? É quando você, dentre todos os seus jogos, o que você está esperando é uma sequência. Porém, essa sequência, você tem um 4 e um 6, e você está esperando o 5. Somente nessa condição. O último jogo que falta você completar tem um 4 e um 6, e o que você está esperando é o 5. Isso é kan-u, e isso também vale um ponto. Se você está esperando só o 5 da sua sequência, que vai fechar entre o 4 e o 6, tá valendo. Ah, e se eu tiver o 3 e o 4 e estiver esperando o 5? Não, mas para ser esse que eu falei agora, o kan-u, tem que ser o 4 e o 6, e você esperar o 5 no meio. Isso vale um ponto, ok? Nada de ficar trapaceando. E o último ponto da aula de hoje é que você não pode bater com qualquer peça que você descartou. Então, antes de bater, presta atenção em todo o seu lixo, todo o seu descarte. Quando você olha o seu descarte, você não pode estar esperando nenhuma daquelas peças, tá? Isso é muito importante. Se você está no bate em alguma das peças que você jogou, chombou.